E aí, viu lá que tem que vou colocar uma foto de vocês lá no negócio do Enem? Você viu o recado que a Aurimar colocou? Do Enem lá, da foto do participante? Você viu? Aham, eu já tinha colocado. Ah, já? Eu até mandei agora aqui. Meu neto vai fazer de treineiro, né? Como treineiro. Aí eu vi agora, até mandei para. Mas isso já acontecia mesmo ou é a primeira vez? Não é a primeira vez, eles vão implantar nesse ano. Implementar. Só que eu não entendi, porque, por exemplo, a gente vai ter que ir de máscara. Aí chegando lá no meio de todo mundo, vai ter que tirar para eles ver se é a gente mesmo. Confusão. Não, mas eu acho que você só vai fazer isso aqui, ó. Colocar debaixo do pé e suspender. E aí vamos ver como é que vai ser, sim, a disposição de vocês na sala, não é? Vai ser um pouquinho de gente em cada sala. Nossa, sim, e tipo, tem salas, os lugares que eu fiz eram muito pequenas salas, então não vai ter Então, muita gente. é isso que eu fico pensando. Você fez onde no ano passado? Ano passado eu fiz no Marília, até que a sala era um pouco grande, mas no primeiro ano que eu fiz numa sala lá do Juparanã, era muito pequena a sala. Uhum. Também Nath, fiz Marília, quase morri de calor. não, olha, eu nunca trabalhei no Marília, não. Eu trabalhei no Muito quente. Interlagos, na parte de Lavagnoli, 20 e poucos anos, 23 anos. Mas eu ia sempre ao Marília. Gente, aquilo lá à tarde, um calor, um calor, um calor. Eu conheço aquela escola. Mas você Mas não sabe. o bom é que no dia que eu fiz, a minha sala era embaixo e era a primeira sala, então e eu tava tipo perto da janela. Aí a Então, lagoa, aí na- Eu também estava perto da janela, tipo, eu consegui pegar uma sombra entre a parede entre as janelas, assim, não tem aquela coluna? Aí eu sei, fiquei lá, fiquei na sombra e fiquei perto da janela, me dei bem. foi boa, né? Agora a parte de cima geralmente é mais quente devido ao sol, né? No telhado, no teto. Mas não saiu ainda a localização, não, né? não, e eu quero ver como que vai ser desse ano. Porque, tipo assim, a logística para sair da casa até a escola, porque, tipo, eu morava perto do IFES, tipo, perto do, quase dentro do IFES, e me colocaram lá no Interlagos. Menino, eles deveriam ter ido assim, como diz, pelo endereço, né? A escola, ali o CEP da escola, CEP do aluno, candidato, mas não tem nada disso não. Ainda, olha, 2016, vocês não têm noção da quantidade de gente que ficou ali do lado de fora, que não pôde entrar, tá? Exatamente por quê? Até a menina, você falou, eu me lembrei, a menina chorando, falando que ela morava lá em cima, devido ao ônibus, né, que teve um problema na pista, aí o ônibus também saiu em cima da hora, né? Mas não justifica também. Mas aí ela falou, poxa, eu moro lá em cima, por que eu não estou no pole? Por que eu tive de vir aqui? E agora eu perdi um ano da minha vida. Então, realmente, eles não olham nada, não. Então, vamos lá, que não está chegando ninguém aqui ainda. Eu trouxe, inclusive, a minha filha está aplicando prova. Cadê? A criança chorando ali na rua. Eu pesquisei mais, né? E achei também, assim, no geral, né? Nós já falamos que as consequências aqui, eles colocam, se você vai trabalhar com consequência, naquele estilo de parágrafo, aí tem, ó, provoca sentimento de desprezo, de humilhação, né? E naquelas pessoas que vivem esse drama da invisibilidade. Vimos também que muitos se mobilizam para chamar atenção, para conseguir aparecer. E aí, alguns se mobilizam em grupos para chamar atenção, mas sem danos maiores, né? Aí, por exemplo, o Movimento Sem Terra, o movimento das favelas, a Central das Favelas, e
outras situações. Agora, ontem, eu achei muito interessante o artigo que eu li, eu acho que até coloquei lá na frente o autor do texto, tem uma frase dele que eu gostei. Então, ele diz que muitos também fazem uso da violência, da droga, do álcool, como forma de escape, tá? Para a inquietude, né, da situação em que vive. Então, esse sentimento de indiferença da população em relação a eles, indiferença da sociedade em relação a eles, pode trazer neles esse sentimento de descaso, de indiferença, e buscar na droga, no álcool, ou mesmo nos atos violentos, uma forma de aparecer, de escapar desse mal que o aflige. Porque, gente, nós que estamos de fora, né, a gente nem percebe, mas você pode observar. Depois eu comecei a ler artigos sobre isso, eu comecei a notar isso. Por que geralmente as pessoas falam bem assim? Fulano de tal, lá no, vamos pensar no supermercado. Aquelas, como é que eles falam? Serviçais, né? Aquele pessoal que trabalha limpando lá o supermercado, pessoal mal-humorado, um pessoal bruto. Aí fala, o garçom tal, é o cara besta, metido a besta, trata a gente com ignorância, ele está se achando. Então, às vezes, esse julgamento que nós fazemos para a atitude deles, na verdade, a atitude deles é isso daqui, essa revolta, essa inquietude diante da forma como eles são vistos, né? Porque até nesse artigo aqui, estava muito interessante, o cara falava, quem que chega a um restaurante, senta à mesa, olha para o garçom, olha nos olhos dele para conversar com ele. Quem? A maioria só olha para o garçom quando for para reclamar, quando for para brigar por alguma coisa. Então, nesse sentimento, né, de indiferença, de descaso, eles podem partir para isso daqui como um escape daquele sentimento deles. E aí, aqui nós já vimos, agora, onde foi que eu peguei aqui? Tá, isso aqui tudo a gente já viu, né? Aqui nós já vimos. Então, só revisando, alguns argumentos ou algumas das causas, né, que a gente pode contribuir, que a gente pode usar para fundamentar o nosso texto. A ineficiência legislativa, aí se você usa isso, você pode citar a Constituição, pode citar a falta de comprometimento político, a Declaração dos Direitos Humanos, que garante a todo cidadão o direito à vida com dignidade. Aí você pode usar essa daqui, né, do Rousseau, que o Estado democrático deve garantir igualdade para todos. Não sei se eu já tinha falado dessa. Pode falar dessa. A política tem como função preservar o respeito entre as pessoas de uma sociedade. Então, quando a gente fala de política, nós estamos falando de política de comício, de candidatura, nós estamos falando desse cenário, né, político, que é quem são as autoridades, governos estaduais, municipais, federais, ministérios e por aí vai, né? Então, Aristóteles é que disse isso aqui. Se precisar, vocês falam para eu parar, tá? O outro argumento seria o sentimento de inferioridade, né? Gente, esse daqui eu achei muito, com outras palavras, igual lá na frente eu coloquei novamente, com outras palavras, mas muitos autores dizem isso, desse sentimento de inferioridade, que a pessoa ela se habitua àquilo que ela foi condicionada a vida toda, sabe? Então, quando criança, o pai manda respeitar fulano. Vocês, assim, eu vi isso daqui e fiquei me lembrando, isso é tão verdade, eu me lembro que aqui na minha rua
Eu moro, não sei se vocês sabem, aqui nessa rua da Belíssima, no fundo da Chore. Tem a Chore, eu moro no prédio aqui da esquina. Então, ao lado daquela, quase em frente ali, aquela loja que vende material de festa, de criança, a casa, a loja que fica na esquina, onde era a avenida, né? Então, para cá, um pouquinho, em frente tinha uma casa, quando eu era criança, que era o pessoal rico da rua. Eles tinham carro, naquela época que ninguém tinha carro, eles tinham uma casa boa, quando as casas da minha rua eram todas bem humildes, inclusive a minha era de madeira, e aquele pessoal era muito respeitado. Era respeitado por quê? Pelo que eles tinham. Na casa deles tinha geladeira, na casa deles tinha televisão, apesar de eu ter conhecido televisão com 12 anos, mas eles foram os primeiros a comprar televisão nessa rua, e eles eram respeitados pelo dinheiro. E nossos pais nos conduziam a respeitar, tá? Então, aquela senhora, ela era respeitada, porque ela era chique. E aí, ela tinha 2 filhas, era Vera e Maria Augusta, que eu ficava na maior felicidade do mundo quando elas me chamavam para brincar com elas. Sabe? É como se eu tivesse ganho o maior prêmio da loteria, porque elas me chamaram para brincar. Então, esse sentimento de inferioridade realmente, é realidade. Muita gente se sente inferior. E aí tem até vergonha de encarar, né, de olhar. Então, o indivíduo deve agir de forma a ver concretizado o que deseja para o bem social. Aqui também a gente pode pensar nessa cultura eu não estou me lembrando, acho que eu até coloquei aí, essa de, como diz, a cultura de você de passando de pai para filho. Tá? Depois a gente vai achar lá na frente, né? Então, essa a gente falou já, e porque o homem é um Deus para o homem, que o homem é também o lobo do homem, né? Essa também é do Baudelaire. A indiferença até pode matar. Esse daqui que eu vi ontem, ó. Mas o cara que eu falei que ele fala muito, que eu li ontem muito, foi esse daqui. Mas dentro do artigo dele tinha isso daqui também. A indiferença pode até matar subjetivamente uma pessoa e há consequências negativas. Então, quer dizer, eu sou tratada de forma indiferente, essa maneira de ser vista vai matando em mim, vai acabando em mim todo sentimento, né, de positivo, de coisas boas que tem dentro de mim, e pode causar esse lado negativo, que foi o que a gente viu. Que pode partir para o crime, para a droga, para o álcool, para os vícios em geral, né? Então, quem disse isso foi o psicólogo Franz Delpech. Agora, o Pontes Filho, que era o autor do artigo, ele é sociólogo, eu até procurei a biografia dele, ele é professor da Amazônia, ele é sociólogo, ele é advogado, ele é um monte de coisa, é professor da Universidade Federal, então ele estuda muito, pesquisa muito. Mas eu só peguei uma das formações dele, né, que é ciências sociais. Então ele diz que eles existem, mas não os vemos. Talvez porque um tanto inconscientemente fazemos questão de não perceber o que não nos agrada. Então, naturalmente, o nosso inconsciente tende a eliminar aquilo que não faz bem para nós, que não agrada os nossos olhos. Então, nós preferimos nem ver, nem olhar. E mais, talvez então, em alguma redação, se um dia você for usar, talvez nem precisa pegar tudo, né? Eles existem, mas não os vemos. Pode pegar pedaço ou a ideia e por aí vai. Então, esse Pontes Filho é sociólogo, até vou colocar aqui, brasileiro. Eu acho que eu já até mandei esse material. Não sei nem se eu disponibilizei ontem, porque eu terminei tarde. Tá, agora, esse aqui a gente já viu, da modernidade líquida, né? A diminuição da empatia.
Então, não conseguimos nos colocar no lugar do outro. Nós vivemos nesse mundo agitado, de correria, e nós enxergamos, como o próprio Bauman diz, né, estamos vivendo o mundo da individualidade, do individualismo, e isso não nos deixa nos colocar no lugar do outro. Essa a gente já viu, todo ser humano tem direito a um padrão de vida capaz de segurar a ele mesmo e a família dele, né? Agora, o Estado democrático deve garantir igualdade para todos, essa daqui é boa. Na era da informação, a invisibilidade equivale à morte, tá vendo? Isso foi Bauman que falou. Essa que a gente já falou também, seria um outro argumento. A influência midiática, né? Até agora a gente falou da ineficácia, ineficiência das leis, falamos do sentimento de inferioridade, a influência da mídia, porque a mídia não mostra, a mídia prefere silenciar diante do problema. Então, quando ela, que é o veículo, né? Um veículo capaz, formadora de opinião. A mídia é um veículo formador de opinião. Se ela silencia diante de muitos fatos, então ela acaba contribuindo para essa invisibilidade, né? E aí nós temos a frase do Bourdieu também, que ele fala que foi criado para ser instrumento de democracia, não deve ser convertido em mecanismo de opressão. Ou seja, esse pessoal se sente cada vez mais oprimido, então eles não aparecem. E aí eu busquei outras causas, além dessas três, da ineficiência das leis, sentimento de inferioridade e a influência da mídia, né? Agora, tem essas, questões sociais e não identificar o indivíduo como integrante de uma sociedade. Então, muitas pessoas, né, grande parte, não vê esses indivíduos como parte integrante da sociedade. Os vê como a margem da sociedade, né? Não vê o indivíduo, não vê todo ser humano como parte integrante de uma sociedade. A própria sociedade vai eliminando aqueles que ela acha que não faz parte. Isso por quê? Devido a questões sociais, dinheiro, né, a economia, fatores econômicos, sociais e por aí vai. Agora, segundo esse Pontes, né? Cadê? Quero lembrar sempre o nome desse cara, porque eu gostei muito dele. Não vou me atrasar, não, vai aparecer um pouquinho. Pontes Filho. Né? Ele diz o seguinte, que a maior causa da invisibilidade é a econômica mesmo. E tem uma frase ali depois na frente de Karl Marx que a gente vai ver que encaixa direitinho. Ele fala que é econômica, porque nesse mundo capitalista só tem valor quem tem alguma coisa. Então, é por isso que ele fala que esse povo está aí, invisível, porque eles não têm condição econômica elevada, eles não têm posição social de status. Então, aí, hoje pela manhã, eu vou ver as coisas testando, né? Eu dei bom dia para o varredor lá de perto da padaria, ali naquele ponto de ônibus aqui abaixo do mercado. Gente, ele me respondeu um bom dia tão feliz, era cedinho, eu falei, bom dia. Aí ele virou para mim, bom dia, senhora, sabe, assim, aquela felicidade. E foi isso que o cara falou. Normalmente a gente não para fazer isso, né? Aí muitas vezes abrangem as ligações culturais, sociais e estéticas. Então, aqui, quando a gente fala disso, é o que eu falei, nós crescemos nessa cultura de só enxergar muito bem aquele que está acima de nós. Só assim, para esclarecer isso daqui, agora eu me lembrei de uma fábula, não sei se vocês conhecem, o rato e o leão, rapidinho. O leão e a leoa brigaram.
Aí a leoa xingou muito o leão e ele, assim, aborrecido, saiu de casa. Saiu caminhando para desaparecer, né? Aí, nessa caminhada, ele viu um rato. Aí ele pisou no rabo do rato e xingou esse rato de tudo, de coisa nojenta, íntima, que não prestava para nada, que tinha mesmo era que morrer, porque ele não valia nada aqui na terra, o que ele fazia, ele era inútil, o que ele fazia? Ficar ali catando o resto de comida no lixo, que ele não era nada, não valia nada, ele tinha mesmo era que morrer. Falou, mas eu não vou te matar, não vou para não sujar os meus pés, eu vou te deixar aí continuar sofrendo nessa indiferença da vida, porque você não presta mesmo, então vai. E saiu. Aí o ratinho saiu atrás do leão, correndo, e chegou perto dele, entrou na frente dele e levantou assim, ficou quase em pezinho, e aí o leão falou, eu não acredito. Eu não acredito, eu não te matei, porque eu não quero sujar minha pata, e você está aqui atrás de mim, você está querendo morrer mesmo, mas você não vale, não merece morrer, porque você é tão nojento, tão nada, que você não merece morrer. Aí ele falou assim, não, seu leão, eu voltei, eu fui vir atrás do senhor, para o senhor falar para mim todas aquelas palavras que o senhor falou para mim, porque eu sei que eu vou encontrar ali na frente uma barata, uma lesma, e eu quero falar para ele tudo que o senhor falou para mim. Então, moral da história, nós queremos sempre alguém inferior a nós para nós humilharmos. Tá vendo? Então, é isso que ele está dizendo. Isso é cultura. A gente sempre, já é enraizado em muitas pessoas essa cultura do menosprezo àqueles que ele acha inferior, né? Agora, o preconceito, mais ou menos bate na mesma coisa. Ah, não tem um bom emprego, não se veste bem, está numa classe social inferior à minha, tem condições financeiras inferiores à minha, então não merece ser respeitado, não merece ser enxergado. O sistema econômico brasileiro, eu acho que não é nem só brasileiro, é mundial mesmo, né? Porque essa economia nossa pautada no ter em vez de ser, valorizamos muito mais as pessoas pelo que elas têm, não pelo que elas são, por quê? Pelo que elas são, pelo capitalismo desenfreado, né? Então, essa coisa de bens, de bens materiais fazerem parte da vida, contribui para essa invisibilidade. E esse daqui, que se você olhar, bate lá com o sentimento de inferioridade, ó, a naturalização das injustiças sociais. Nós vemos com tanta frequência que nós acabamos achando natural as pessoas serem tratadas desse jeito, serem ignoradas, serem vistas de forma indiferente, que nós já não ligamos mais. Então, se naturalizou esse tratamento injusto com essas pessoas que pertencem, têm profissões não de muito status, né? Aquilo que nós achamos que é status. E aí essa frase aqui de Marx, ela se encaixa também para muita coisa, né? O homem capitalista prioriza os lucros em detrimento dos valores. Então, quem falou isso foi Karl Marx, tá vendo? Então, quando nós achamos normal, quando nós temos e não enxergamos, é como se nós estivéssemos priorizando realmente o lucro, ou aquilo que dá lucro, aquilo que tem importância, em detrimento do que a pessoa é. E essa mulher aqui é boa. Eu já assim, eu tenho até uma apostila que eu escrevi em cima uma frase dela, eu vou procurar aquela apostila de terceiro ano mesmo. Uma vez eu li, agora eu não me lembro o quê, mas é porque eu guardei esse nome aqui. Ela é uma filósofa, né? E ela diz que o pior mal é aquele visto como corriqueiro. Tá vendo? Então, essa daqui, né?
a naturalização das injustiças sociais. Então, tanto essa daqui quanto essa, o pior mal é aquele visto como corriqueiro. Então, nós vemos essas pessoas na rua, no supermercado, achamos aquilo ali, ó, que não é nada, e vamos levando a vida. E o Martin Luther King diz que a injustiça em um lugar qualquer é uma ameaça à justiça em todo o lugar. Então, quando nós agimos de forma injusta, nós não estamos agindo só com aquela pessoa ou com aquela situação, mas nós estamos agindo de forma, injustamente, de forma universal, né? Pode, Nath. Pode. Aí, esse filme que eu já falei, ó, eu acho que vocês poderiam... Esse que eu não sei se eu já tinha colocado. Essa aqui já. Agora, esse aqui acho que não. Segundo o pensador Thomas Hobbes, o Estado é responsável por garantir o bem-estar da população. Essa eu ainda não havia colocado. Eu pesquisei ontem. Tá vendo? Então, ó, o Estado, o Thomas Hobbes diz que o Estado, a política, né, o Estado no geral, inclusive esse Estado que é com letra maiúscula, porque ele não está falando do Estado do Espírito Santo, nem nosso Estado pessoal, é responsável por garantir o bem-estar da população. Todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e direito. Onde que está isso? No artigo 1º da Declaração Universal dos Direitos Humanos, né? Então, todo cidadão, eu posso falar, tem direitos iguais em dignidade. Não, todos os seres humanos são iguais em dignidade e direitos. Então, se o que tem dinheiro tem o direito de ser respeitado, o que não tem também. Acho que esse daqui eu já dei. Segundo Bourdieu, a violação dos direitos humanos não consiste... não. Então, ó, ela está grande, mas a gente pode tirar a ideia. A violação dos direitos humanos não consiste somente no embate físico. O desrespeito está, sobretudo, na perpetuação de preconceitos que atentam contra a dignidade da pessoa. Então, se eu coloco preconceito, eu posso pensar nisso, né? A violação dos direitos humanos não está apenas, não consiste apenas na agressão física, mas também no desrespeito, né? Quando nós perpetuamos o preconceito contra a dignidade dessas pessoas. E esse filme aqui, ó, eu acho... não, esse daqui não, esse aqui eu já falei, é esse daqui. Cadê? É um conto, eu inclusive ia pesquisar, mas como eu disse, já era tarde. E aí eu não pesquisei. Talvez vocês pudessem dar uma olhada nesse conto, é de Franz Kafka, até já li um livro desse cara, que não sei se é um jogador, eu não me lembro qual foi o livro que eu li dele, há muito tempo, antes de 2000. Então, eu sei que o cara é bom, mas eu acho que não sei se é ensaio contra a cegueira. Bom, o que ele diz? O conto é O Artista da Fome. Como é um conto, deve ser uma coisa bem pequena, né? Porque conto é coisa pequena. Nesse conto é ratificado, ou seja, confirmado, o esquecimento humano, consequência de uma improdutividade na comunidade. Então, eu peguei esse trecho aqui, eu acho que o conto, eu hoje à noite vou ver se eu dou uma olhada nesse conto. Eu tenho a impressão de que ele deve falar que se você não produz aquilo que nós consideramos produção, né? Nós não consideramos que varrer rua produz algo. Nós não consideramos que limpar a escola produz algo. Nós consideramos que produz aquele que mostra dinheiro, né? Que mostra
que o que ele produz está em evidência e é valorizado. Então, eu tenho, por exemplo, o conto mostra isso. Quem não faz isso, cai no esquecimento. Então, eu vou dar uma olhada nesse conto. E aí, essa daqui, eu só peguei, né? Ó, é um estudo da psicologia sobre visibilidade. E aí, o autor, que é Fernando Braga da Costa, psicólogo da USP, ele diz que enxerga-se somente a função e não a pessoa. Tá vendo? Então, muitas vezes, é isso que nós fazemos. Primeiro, nós queremos saber quem é a pessoa. E depois, nós vamos dar o tratamento à pessoa. Ô, gente, nós não vamos longe. Você pode observar que se você chega a uma determinada loja, claro que não são todos, é todo o comércio, mas a maioria do comércio, se a pessoa chega numa determinada pose, ela pode não ter nada, mas se ela mostra ali, ela é bem atendida, todo mundo vem atender, porque acha que ela tem dinheiro e que ela vai comprar. Se você vai de qualquer jeito, eles nem te olham. Isso não é só na loja. Isso é no geral. As pessoas têm a mania de enxergar primeiro assim, acha, é um médico, é um advogado, é um engenheiro, tá, é o professor, ou é um gari, ou é não sei quem, fica de lado, né? Então, vamos lá. Agora, quem pode combater? Nós já falamos. Tribunal de Contas da União. Como que ela pode combater isso? Por meio de propagandas, né, publicitárias, aí eles podem... Peraí, não é que eles vão fazer a propaganda, eles vão... Como é que eu falo? Né? Ai, gente, mandar verba, não, disponibilizar verbas, podem disponibilizar verbas, ou colocar no orçamento do ano, né? Disponibilização de verbas para propagandas publicitárias, para debates, mas eu queria usar uma palavra aí, promover, né? Promover debates, oficinas, tá vendo? Nas comunidades, nos centros culturais, nas escolas, em todas as instituições, igrejas, né? Para combater esse mal, ou trabalhar nas pessoas a empatia, que eu acho que é um dos pontos-chave, né? Aí você vai colocar de acordo com aquilo que você vai trabalhar. Mas então o Tribunal de Contas, de que forma? Disponibilizando verbas para desenvolver ou para, dizer a palavra do alinhamento, agora esqueci, né? Propagandas, propagandas publicitárias, debates, promover debates e oficinas. Aí onde? Nas instituições sociais da cidade, escolas, igrejas, onde quiser. O Ministério da Educação e Cultura, né, que é o MEC, que aí ele vai trabalhar diretamente nas escolas, ele também já pode sugerir lá na... Como que é aquela parte lá? Peraí, deixa eu ver. Que você desenvolve... Credo. É porque quando a gente trabalha no Estado, que a gente fala muito. Porque tem as disciplinas conteudistas, que é aquela que você trabalha conteúdo mesmo, né? Então, o programa é dividido em conteúdo e formação. Mas tem um nome específico quando você fala em formação, que eu não estou me lembrando agora. Mas então o Ministério da Educação pode trabalhar, jogar, né? Ou colocar para as escolas, trabalhar, além dos conteúdos, trabalhar a formação dos meninos por meio de quê também? De peças teatrais, que o teatro é uma coisa que atrai, é uma coisa que ensina, com o intuito, sempre trazendo o tema em evidência, né? Com o intuito de a mesma coisa,
desenvolver esse hábito de respeito ao próximo. Não gosto da palavra conscientizar, não. Eu prefiro desenvolver o respeito ao próximo, a empatia, para que eles possam respeitar. E agora, o governo federal, Fala, amor. Tipo assim, eu tava no Descomplica esses dias, né? Um tempo atrás, aí eles estavam falando, tipo assim, de posição de discurso. Aí, tipo assim, quem o ativo, acho que fala ativo, quem é ativo é aquele que já sofreu. Aí, tipo assim, nas palestras sobre a invisibilidade social, poderia, tipo, levar pessoas que se colocam como ativos, entendeu? Que, tipo, sofreram aquilo e podem falar sobre isso. E não aquelas pessoas que, tipo, beleza, a pessoa estuda sobre isso e tal, só que eu acho que é mais importante, é muito mais diferente, entendeu? Então, vamos colocar aqui, você observa palestra, vou colocar assim, ó, com sujeitos ativos. Vou pensar nisso aqui. Você quer ver, Nath? Isso é tão verdade que eu nunca fui a uma reunião, assim, graças a Deus não precisei, né? Mas não sei amanhã como vai ser a nossa vida, mas vejo muito nas novelas, quando a pessoa, por exemplo, uma pessoa que tem um determinado vício, naqueles encontros de alcoólatras, né? Quem é que fala? É a pessoa que vive o problema, que é o sujeito ativo. Então, ele tem muito mais poder de convencimento do que eu que não vivi. Eu vou falar pela teoria, ele vai falar pela prática. Então, o Ministério da Educação e Cultura ele poderia desenvolver palestras trazendo, né, como palestrante esses sujeitos ativos dar mais suporte, ter muito mais argumento, né? E aí o governo federal, junto com o Poder Legislativo, poderia fazer o quê? Então, fazer respeitar esses direitos humanos, né? Agora, por meio de que eles poderiam fazer isso? Sugira aí. Por meio de que o governo federal, junto com o Poder Legislativo, eles poderiam fazer valer as leis que já existem, né? Os direitos humanos, ou aquilo que está, como diz, vinculado, está dito na Constituição. Mas como que vocês aumentar as penas? Porque eu sempre penso em aumentar as penas. As pessoas... Menina, mas só que as pessoas, muitas vezes, elas não são, vamos falar, violentadas, porque você vê que pena. Vocês assistiram ao jornal ontem? Aquelas duas moças de Guriri que foi até violentada fisicamente. Você viu? Assistiu ao jornal? Não, não vi isso não. O que aconteceu? Então, Anthony, assistiu? Olha bem, ontem no Jornal do Meio-Dia e à noite deu. Duas moças em Guriri, elas estavam na praia no final de semana, acho que foi domingo, e aí elas se levantaram e se abraçaram para tirar uma foto. Tinha um casal com os filhos, uma família, essa foi a expressão que ela usou. Diziam que chegou à praia, chegou uma família, eles sentaram bem próximos a ela. Quando elas se levantaram, né, e se abraçaram, não beijaram nada não, era um casal de homossexual, mas elas se abraçaram para tirar uma foto, uma colocou a mão no pescoço da outra assim, e até a cabeça assim meio para trás. O homem levantou, foi lá no meio das costas da moça e deu um soco. E depois, nas costas de uma. Aí a outra, ele deu um tapa no rosto. E dizendo que ele repetia, respeita a minha família, respeita a minha família. Então, nesse caso, elas foram lá porque elas foram agredidas, né? Agora, aqui, essa invisibilidade. Agora, o que assim, eles poderiam fazer? Ela disse, fazer valer a lei. Como a gente poderia fazer isso? Pensar nisso. Eu pensei
que talvez aqui pudesse mesmo, por meio de palestras, de propagandas, mostrar que essas pessoas são, né, mostrar a importância dessas pessoas e caso elas sejam desrespeitadas, né, em seus direitos humanos, a lei está aí para punir os agressores, né, os causadores dessa situação. Então, eu acho que nesse caso aqui do governo federal, junto com o Poder Legislativo, poderia falar exatamente isso. Que existem leis que garantem igualdade para todos. E quando essa lei não se efetiva, há uma punição para o transgressor da lei, para aqueles que transgridem. Deixar a sociedade em alerta sobre isso. Eu acho que talvez por aí. Mas eu sei que na hora que vocês estiverem fazendo, vocês vão pensar. E aqui a mídia, ela entraria em qualquer um desses aqui, né, como suporte, tanto para o governo federal, ou para o Tribunal de Contas, ou ela mesma, por si própria, como veículo, formador de opinião, trabalhar essa situação, esse problema da invisibilidade. Igual eles não fazem? Até ele fala, né, daqueles daqueles imigrantes, mesmo dos migrantes, gente, os nordestinos, né, quando saem lá do Nordeste e chegam na cidade grande, geralmente eles são desprezados, né, são desrespeitados nos seus direitos. E aí, você pode usar qualquer um desses como elemento para combater esse problema, tá? Deixa eu ver se eu coloquei mais alguma coisa. Não, é só. Aí eu ia fazer com vocês. Fizeram atividade ou não deu tempo? Fiz, só tinha uma, né? Só aquela lá mesmo. Essa daqui não? Ó, então eu vou fazer o seguinte. Eu vou deixar, porque a semana que vem nós vamos trabalhar isso aqui, ó. A próxima aula vai ser isso daqui. Terminar com concordância verbal, né, com sujeito composto. Até agora a gente viu com sujeito simples. Então, na próxima aula, sujeito composto. Aí eu vou trazer essa atividade logo para a gente corrigir, tá? Porque também agora eu vou para outra turma. Está na hora de eu tomar o remedinho. Querem perguntar alguma coisa? Então, agora façam uma redação e mandem para mim. Tá bom? Ó, lembra a introdução com as 3 partes direitinho, o desenvolvimento, se você se esquecer, segue aquele. A tese do argumento, né, que é o argumento, a explicação, a pessoa, a conclusão. Ou segue aquela, tese, explica, explica, exemplifica e conclui. Do jeito que vocês quiserem, usando uma linguagem bonitinha, períodos mais curtos, os conectivos, evitar repetição. Fala. Eu vou mandar uma pro Descomplicar hoje, vou mandar para você também, entendeu? Eu vou fazer essa para mandar para você, só que eu fiz a do Descomplica e vou mandar para você também, porque eu confio mais na sua correção. Aí é sobre o Pantanal, eu te mando. Tá, pode mandar, tá? Aí vocês pegam, olha os conectivos direitinho, leia depois para ver se não tem repetição de palavras, o quê, que às vezes a gente repete muito o quê, né? O homem que chegou saiu quando eu disse que eu o amava. Então, o homem que chegou saiu quando... o quê? Ou então, quando eu disse que o amava... Quando eu disse que amava aquele homem, ele saiu. Tá vendo? Para evitar os 2 quês. Então, dê uma olhadinha, para ficar bem bonitinho. Tá? Não se explica demais. Vai naquela assim, pega aquela explicação que você vê que já fecha tudo. Tá bom? Então, mandem para mim que eu vou corrigir. Fiquem com Deus. Tchau. Hoje a Bíblia sumiu, né? Então, só estamos nós.